A paz do Senhor, igreja, sejam bem-vindos mais uma vez para a gente estar reunido, embora vocês estejam aí em casa, a gente está reunido para adorar o nosso Senhor. Não deixe de compartilhar essa mensagem, mande para quem você conhece, mande para quem você quer que receba e chame quem estiver aí na sua casa para assistir com você também. Amém? Vamos orar então para a gente começar o nosso louvor. Paizinho, amado e querido Senhor, muito obrigada, Pai, por essa semana que passou. Obrigada por ter estado conosco, Senhor, e ter nos trazido até aqui hoje, Pai. Que cada um que esteja em sua casa, Paizinho, esteja também entrando, Senhor, nessa atmosfera de adoração, Paizinho. Em nome de Jesus, Senhor, vem nos encher com teu calor, Pai, com teu fogo, Senhor. Não permite que o nosso coração se endureça, Senhor, e esteja frio, Paizinho, mas que a gente possa te tocar com a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso clamor chegue até a Ti, Pai, e Tu possas ouvir as nossas orações. Senhor, recebe, Paizinho, esse louvor que sai do nosso coração, em nome de Jesus. Amém.
Abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. E assim como a canção fala, muitas vezes nós agimos como criança, levadas e pecamos. Por isso eu quero te convidar para agora a gente fazer essa oração de confissão dos pecados, um momento de reconciliação com o nosso Pai. Obrigado, meu Pai, obrigado porque Tu és bom, obrigado porque Tu nos ama do jeito que nós somos, Pai. Queremos aqui, Pai, Te pedir perdão, porque pecamos, Pai, pecamos contra Ti, pecamos contra o mundo, Senhor, e agimos de forma que Tu não aprovas. Pai, nós queremos nos colocar aos Teus pés, Jesus, para receber de Ti, Pai, essa reconciliação, para que estejamos plenos, Pai, em Tua presença, para que estejamos plenos, Pai, diante de Ti, para que a nossa vida, Pai, seja agradável a Ti, Senhor. Senhor, nós também queremos interceder, Pai, pelos enfermos. Vai, Espírito Santo, visita, Pai, visita os hospitais, visita os leitos, visita as casas. Senhor, faz, Senhor, um grande mover de cura, Pai, na vida de cada enfermo, Senhor. Pai, te pedimos também por todas as autoridades, Paizinho, pelas autoridades constituídas, Pai, que eles possam agir, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com temor a Ti, Senhor, com a sabedoria que vem das Tuas mãos. Que eles exerçam, Pai, suas funções também, Pai, de forma agradável a Ti, Senhor. Te pedimos, Jesus, pela Tua igreja no mundo, Senhor, pela Tua liderança, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em todas as partes do mundo. Senhor, que a nossa vida seja a nossa fé vivida na prática, dia a dia, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado porque nós cremos, Senhor, que Tu és bom, Pai, que Tu nos perdoa, que Tu abençoa, Pai, que Tu estás presente em nossas vidas todos os dias, Pai. Eu quero Te pedir também, Senhor, pela nossa liderança, Pai, da Igreja Anglicana, que Tu esteja dando sabedoria ao nosso arcebispo, a todos os nossos líderes, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui reconciliados contigo, Senhor, desde já. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E agora, como parte do culto, eu quero convidar você, com alegria, a retribuir daquilo que Deus já te deu. Momento de ofertório, dos dízimos. Você que é membro dessa igreja, fique à vontade, esse é um momento que é nosso. As informações da conta bancária estão aqui na tela, então fique à vontade para você fazer com alegria essa gratidão, essa demonstração de gratidão, dando uma parte daquilo que o Senhor já te deu. Quero convidar você agora para a gente fazer juntos a leitura bíblica de hoje, que está no livro de Neemias, capítulo 6, dos versículos do 2 ao 4, que diz assim: Então Sambalate e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: Estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem e cada vez lhes respondi da mesma forma. Oi pessoal, boa noite. Eu queria compartilhar com vocês que eu tenho, nesses últimos dias, tentado empreender, né? Eu estou querendo montar uma fábrica, mas é tanta dificuldade que a gente vem
correr do projeto. A gente encontra dificuldade com relação à energia elétrica, as peças que dão problema, até uma resistência, porque essa fábrica é uma fábrica de plástico. Isso tem trazido muitos contratempos. Existem muitas oposições ao projeto, vamos dizer assim. Na minha vida, para falar a verdade, eu sempre encontrei momentos complicados, momentos difíceis. Eu trabalhando com agricultura, tinha momentos em que o clima era um inimigo, outros ele era um aliado. A gente sentia dificuldade às vezes com os trabalhadores, faltava também equipamentos. Eu tenho certeza que eu não sou o único que sofre com essas coisas, com a vontade de fazer algo e ao mesmo tempo vem as oposições. Tem tanta história com relação a isso. Uma pessoa que vai fazer uma faxina, por exemplo, numa casa, e quando termina de varrer tudo, aquela poeira toda num canto, vai buscar a pá para poder pegar a poeira, aí vem outra pessoa, abre a porta, abre a janela e o vento vem e leva a poeira, espalha tudo. É interessante. Lá em casa, misericórdia, se acontecer um negócio desse, Carla fica mansinha, mansinha. E assim, eu acho muito engraçado, às vezes a gente vê quando o pedreiro vai terminando de passar o concreto, o cimento, bem arrumadinho numa calçada, aí ele está terminando o trabalho, aí vem um cachorro tranquilamente andando por cima daquele cimento bem cru ainda e fica as pegadas. É uma situação triste. Lavar carro, por exemplo. Eu mesmo lavo o meu carro e logo depois eu tenho que ir com ele, passar pela lama e tudo. Ou seja, a gente faz as coisas, mas sempre vem algo contrário àquele propósito. Eu acho interessante e eu tenho certeza que na sua casa, na sua vida, nos seus projetos, sempre deve ter acontecido também algo parecido. Talvez alguma coisa que eu falei aqui tenha trazido à sua memória algo que aconteceu com você, né? E esses contratempos, essas oposições, isso é uma coisa que vem há muito tempo. Essa leitura que Xandão fez agora, nesse livro de Neemias, mostra que enquanto o povo de Deus estava querendo reconstruir o templo e toda a oposição que veio contra eles, tentando atrapalhar o agir de Deus. E dentro dessa série que nós estamos fazendo, que é Retornando para Casa, nós já vimos várias coisas que nesse nosso projeto de retorno para casa, a gente precisa simplesmente seguir esse caminho, esse guia. Nós já vimos que nós precisamos retornar ao comando de Deus. Nós vimos que nós precisamos retornar com compromisso. E na semana passada, nós vimos que nós retornaremos com celebração, com sacrifício e principalmente com gratidão. Mas como eu falei, existem oposições e também elas surgirão nesse nosso projeto, nessa nossa decisão de retomada. E na verdade, eu lhe digo, essas oposições já estão surgindo. Como eu te falei nessa leitura que Xandão leu aqui desse texto bíblico, ele mostrou claramente na história do povo de Deus a oposição que eles sofreram por conta da volta do exílio para a construção do templo e para o retorno à casa do Pai. E com base na palavra de Deus e contando sempre com a ajuda do Espírito Santo, é que eu queria que a gente aprendesse hoje. O tema da nossa mensagem é: retornaremos sobre oposição.
porque o povo de Deus voltou para casa e sofreu oposição. Nós, nos nossos projetos de vida pessoais, sempre aparecem as oposições. E nesse momento, baseado, mais uma vez eu digo, na palavra de Deus, nós vamos ver como nós devemos retornar sob oposição. E eu quero lhe convidar agora para que realmente você entre em um momento de adoração, de oração, para que Deus haja nas nossas vidas de forma poderosa e transformadora. Amém? Pai querido e amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, por essa reflexão, por essa palavra. Eu quero te agradecer, meu Deus, pelo teu amor, por mim e pelo teu povo, Senhor, que está desejoso, Pai, de voltar às nossas celebrações, de voltar, Senhor, à comunhão. Nós sabemos, Pai amado, do teu cuidado com a tua igreja, Senhor. E nós queremos realmente fazer tudo conforme a tua vontade e no teu tempo. Aprendendo, Senhor, com a tua palavra, a que passos nós devemos dar. E nessa mensagem de hoje, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo seja misericordioso comigo, para que eu possa passar o teu recado para cada um e que realmente nós sejamos abençoados com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Mas antes de qualquer coisa, eu acredito que o mais importante, na verdade, o essencial é lembrar que quando a oposição se levanta, eu devo perceber de onde vem e discernir. Ou seja, vai vir oposição, vai vir as dificuldades, vão vir as barreiras, mas a gente precisa discernir de onde é que vem. Eu vou ler para vocês Esdras 4, os versículos 1 e 2, para a gente começar a aprender o que Deus quer dizer para cada um nessa noite. Os inimigos de Judá e Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Eles foram a Zorobabel e aos outros chefes de família e disseram: queremos participar da construção, pois também adoramos seu Deus, como vocês. Temos oferecido sacrifícios para ele desde que Esar-Adom, rei da Assíria, nos trouxe para cá. São tantos os ensinamentos que nós podemos tirar desse texto. Muitas coisas. Mas em primeiro lugar, eu vejo que Deus faz questão que eu conheça os meus inimigos. Deus não quer que a gente seja leigo com relação a quem realmente se opõe à nossa vida, ao nosso relacionamento com Ele, às coisas que a gente deve fazer e viver. Na linguagem de crente, é muito claro, todo mundo diz, o inimigo é o próprio diabo. E de fato ele é isso mesmo. A leitura de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à volta, à procura de alguém para devorar. Claramente a palavra de Deus mostra que o nosso grande inimigo é o diabo. E a gente precisa saber que ele age de formas muito diferentes, diversas, e ele jamais desiste de tentar arruinar a nossa vida e principalmente o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Isso é uma questão tão clara na palavra de Deus que lá no livro de Efésios fica claro quando diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Ou seja, às vezes o diabo usa pessoas, como ele está usando aqui, as pessoas mal intencionadas, mas se fazendo de cordeirinhos, se fazendo de companheiros, mentindo, dizendo que queriam
ajudar na reconstrução do templo, mas com segundas intenções. Eles eram os inimigos, claro, mas eles estavam sendo usados pelo verdadeiro inimigo, que é o diabo. A gente não pode se esquecer disso em primeiro lugar. Mas eu queria também chamar a atenção, a minha atenção, eu chamo, e a sua também, para outro inimigo, que esse você encontra ele toda vez que você olha no espelho. Muitas vezes, gente, eu sou o meu maior inimigo. Muitas vezes você é o seu maior inimigo. É incrível que, por mais difícil que isso possa agora estar sendo entendido por você, mas a gente precisa perceber que todas as vezes que nós agimos com autopiedade, se achando coitadinho, se achando carente de atenção, ou a gente vive com preguiça, com medo, querendo ser orgulhoso, ou a gente vive no engano, entre outras muitas situações, nós estamos sendo o nosso próprio inimigo. A gente às vezes não quer nem saber de sair da nossa zona de conforto para enfrentar uma situação ou para poder melhorar a nossa situação. Isso é o que chamamos muito comumente com a autossabotagem. A gente se nega a possibilidade de crescer, de se desenvolver, de ir à frente e de encontrar um caminho melhor que Deus já tem, às vezes, até aberto para a gente. Quantas vezes você já foi convidado a servir? Quantas vezes você é convidado para estar na presença de Deus e você, por alguma dessas situações, você abre mão, você deixa as oportunidades passar, né? Eu acho que essa história de deixar a oportunidade passar é muito séria. Eu encontro dois personagens na Bíblia que falam exatamente sobre isso. Muitas pessoas aqui já conhecem a história de um aleijado que ficou uma faixa de uns 40 anos à beira de um tanque, que acreditava-se que periodicamente o anjo vinha e tocava na água desse tanque, e a primeira pessoa que pulasse ou que caísse ou que fosse jogada na água, ela seria curada da enfermidade que ela tivesse. E quando Jesus chegou nesse lugar, encontrou esse homem e perguntou a ele se ele queria ser curado. O homem olhou para Jesus e disse: eu quero, mas não tem ninguém que me jogue. Quando o anjo toca na água, nem tem ninguém que me jogue na água. Já um outro, um cego, chamado Bartimeu, ao ouvir falar que Jesus estava passando por perto dele, ele começou a gritar de forma desesperada, de forma tão desesperada que chamou a atenção de Jesus. E ao chamar a atenção de Jesus, as pessoas ainda quiseram criar oposição e disseram: não incomoda o mestre. Mas Jesus disse a Bartimeu: o que é que você quer que eu lhe faça? E Bartimeu ficou curado da sua cegueira. Bartimeu pediu a Jesus que queria ver e ele foi curado. Então, o que eu vejo é qual é a atitude que você está tendo hoje com relação às dificuldades da sua vida. Jesus quer curar hoje o teu problema, seja ele qualquer. Ele quer mudar a história. Nessa fábrica que eu estou tentando botar para funcionar, muitas vezes eu já pensei em desistir por conta dessas dificuldades, mas ainda não desisti e não vou desistir, porque eu aprendi com a leitura da palavra, aprendi crendo num Deus do impossível, que eu não posso desistir dos meus sonhos, que eu não posso desistir da minha vida, do meu relacionamento com Deus em primeiro lugar. E eu quero te aconselhar a pedir ajuda a Deus para fazer com que todas as oposições caiam por terra. Mas para isso você precisa identificar quem é o seu inimigo. O que é que está acontecendo?
Quando o diabo usou pessoas para atrapalhar o retorno dos judeus ao relacionamento com Deus, eles tomaram uma atitude. Assim como Bartimeu tomou uma atitude, assim como eu tenho tomado atitudes na minha vida. E vê só o que foi que eles disseram. Está lá em Esdras 4:3, diz: Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes de família de Israel responderam: de maneira nenhuma, vocês não podem participar desse trabalho. Somente nós construiremos o templo para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Ou seja, aquelas pessoas que vinham com uma segunda intenção, para falar de forma bem clara, fingindo que queriam ser cooperadores na obra, mas estavam indo para atrapalhar a reconstrução. Os judeus, eles perceberam, eles discerniram e eles foram incisivos. Olha que palavra, eles disseram: de maneira nenhuma. Eles não permitiram que aquelas pessoas que iam fazer oposição estivessem por perto sequer, para poder não atrapalhar. Eu e você, nós não podemos deixar que nada atrapalhe na nossa caminhada. Jamais podemos nos deixar enganar. Repare no detalhe, eles se ofereceram, como eu disse, para ajudar, mas na realidade eles estavam querendo atrapalhar, dificultar. E eu queria que você me dissesse uma coisa: você está percebendo a necessidade de entender a estratégia do inimigo? Eles viram e eles entenderam a estratégia do inimigo. E você está vendo, está percebendo a necessidade de entender a estratégia do inimigo? Pois isso é fundamental quando eu estou em uma oposição, quando eu estou sofrendo oposição. Vê só, Esdras 4, versículos 4-6, diz assim a palavra do Senhor: Então os habitantes da região tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá, para que não continuassem a construção. Subornaram agentes para trabalhar contra eles e frustrar seus planos. Isso prosseguiu durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até que Dario, rei da Pérsia, subiu ao poder. Anos depois, quando Xerxes começou a reinar, os inimigos de Judá escreveram uma carta de acusação contra o povo de Jerusalém. Olha, eu gosto muito de filme e eu vou falar de alguns filmes aqui nessa mensagem. Um dos filmes que eu assisti, que eu acho super interessante, o nome dele é Advogado do Diabo, O Advogado do Diabo. Entre muitas mensagens que você pode aprender nesse filme, existe uma que é fundamental: o diabo não desiste. O diabo não desiste de atrapalhar. Ele não desiste de investir contra o meu e o seu relacionamento com Deus. Ele não desiste de prejudicar o seu retorno para a casa do Pai. Veja só, primeiro eles mentiram dizendo que queriam estar lá trabalhando, mas com o intuito de atrapalhar. Aí depois eles foram e tentaram desanimar o povo, fazer medo ao povo, para que as pessoas parassem. Chegaram até a subornar para atrapalhar, tirar os trabalhadores da obra. Todo tipo de artimanha eles fizeram, mas eles não conseguiram parar a obra de Deus. Até que chegou o ponto de eles apelarem para mentir para um rei, para tentar ver se, através da força desse rei, que já não era mais aquele que tinha sido usado por Deus para dar início a essa reconstrução, eles tentarem parar a obra. Realmente o diabo não desiste. Primeiro, como eu falei, a gente precisa entender qual é a estratégia dele.
para que a gente não caia nessas armadilhas. Estamos, no caso da nossa volta para aqui para o templo, sem uma data definida. Nós ainda não temos a certeza de quando nós vamos voltar a celebrar os nossos cultos de domingo aqui. Ainda tem muita situação a ser pensada, ainda existe muita insegurança com relação à contaminação. Muitas pessoas daqui da igreja são do grupo de risco e realmente ainda não me sinto seguro para dizer quando nós vamos voltar. Mas isso não quer dizer que nós não estejamos nos preparando. Nós estamos nos preparando, nós estamos estudando o que é que precisa, como a gente vai se adaptar a esse novo normal, né? Como é que a gente vai fazer, porque nós vamos precisar formar novas equipes. E nesse processo de volta, eu percebi uma oposição, que algumas pessoas estão desanimadas, algumas pessoas estão desmotivadas. E a minha pergunta é muito clara. Se esse é o seu caso, responda essa pergunta. Será que essas pessoas estão percebendo ou entendendo a estratégia do inimigo? Se você, como eu falei, é uma dessas pessoas que está desanimada, que está desmotivada, você está percebendo a estratégia do inimigo contra a sua volta para a casa de Deus? Olha, eu assisto muito esses documentários de animais na savana, né? Na África, mas todos os animais, todos os predadores, eles têm praticamente a mesma estratégia. Eles procuram tirar um indivíduo do meio do rebanho. Eles querem tirar, se for no mar, um peixe do meio do cardume. Se for numa manada, eles querem separar um animal, um indivíduo do grupo. Porque o indivíduo afastado do grupo, ele é mais fácil de ser capturado. Ele é mais fácil para o predador. Será que você, nesse momento, está sendo caçado? Em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 33, a palavra de Deus diz, Paulo, né, usado pelo Espírito Santo, nos adverte que as más companhias corrompem os bons costumes. E eu queria te perguntar, com quem você tem andado nesse período de quarentena? Com quem você tem se relacionado? Que filmes? O que é que você tem assistido? O que é que você está lendo? O que é que você está escutando? Você está lembrado que nós, seres humanos, somos seres influenciáveis? E eu queria te perguntar, o que é que tem te influenciado? Que fontes têm influenciado os seus pensamentos? Não esqueça que o nosso inimigo, o diabo, ele usa pessoas para atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E eu queria te perguntar mais uma vez, a quem você tem dado ouvidos? Eu estou perguntando isso porque para resistir a toda e qualquer oposição, eu preciso ouvir a voz de Deus. A voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Nunca abra mão disso, porque foi exatamente isso que a Bíblia nos mostra que os judeus fizeram na hora que eles estavam sofrendo a maior oposição. Olha só em Esdras 5, versículos 1 e 2, o que é que diz? Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadaque, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém.
e os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Tudo dizia para o povo parar. Tudo fazia com que a obra fosse parada. Mas Deus falou e eles ouviram a Deus e eles não pararam. Eles continuaram. Eles, contra tudo e contra todos, continuaram. Eu acho que nesses últimos dias, Deus tem falado muito mais com qualquer pessoa do que qualquer um de nós poderia imaginar que fosse possível antes desse período da quarentena, antes desse período da pandemia. Olha, se a gente pudesse contar a quantidade de lives, a quantidade de estudos bíblicos, a quantidade de palestras, de reuniões de oração, de culto online, culto gravado, que todo mundo está tendo acesso, isso é uma coisa que não era realidade há algum tempo. Ou seja, Deus está falando e está falando muito. Tudo isso literalmente está na mão da gente. Olha, está tão na mão que hoje essa igreja está no seu celular. Talvez você esteja assistindo essa mensagem no seu celular. A igreja está na sua mão. Olha, eu me lembro que era uma queixa muito comum aqui, quando as pessoas chegavam para mim e diziam: ô pastor, ora pelo meu marido para que ele venha para a igreja. Eu não consigo trazer meu marido para a igreja. Ô pastor, ora pelo meu filho. Eu não consigo trazer meu filho para a igreja. E assim vai. Ora pela minha mulher, para que ela venha para a igreja. As famílias não vinham, as pessoas não vinham. Mas hoje a igreja está indo para a sua casa. Hoje a igreja está na sua casa. E você está chamando as pessoas para assistirem o culto com você? Nada mais fácil. Inclusive hoje a gente está falando até com tradução em Libras. Deus está falando até para quem não consegue ouvir, para quem não pode ouvir. E por isso eu digo que Deus está falando muito conosco. A pergunta é a seguinte: você tem dado atenção ao que Deus está falando? Você tem dado atenção ao que Deus está falando? O povo judeu escutou ao Senhor e Ele mostrou o que eles deveriam fazer. Não parar por conta da oposição. De todas essas formas que eu mencionei, Deus tem falado contigo, pode ter certeza. Mas o que é que você tem feito? Deus quer te usar na obra dele. Eu queria que você se lembrasse da pregação que nós fizemos aqui, quando falou que nós vamos retornar com compromisso. Nessa mensagem eu dei o exemplo de 3 pessoas. Jonas, que ao ouvir o chamado de Deus, o direcionamento de Deus, ele simplesmente se fez de doido e foi para o outro lado. Eu falei de Moisés, que quando foi chamado por Deus, começou a arrumar desculpas, começou a dizer que não era capaz, começou a dizer todas as suas dificuldades, tentando convencer Deus a desistir dele, e Deus, pela sua misericórdia, não desistiu, e Moisés foi quem foi, né? Mas eu falei também de Isaías, aquele que, quando escutou Deus dizer assim: a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus tem falado várias vezes, várias coisas, o tempo todo. Qual tem sido a sua resposta? Todas essas vezes. A sua resposta vai interferir diretamente no sucesso de sua vida. A sua resposta vai definir o seu futuro. A sua vida depende da sua resposta, pode ter certeza disso.
E eu só queria te incentivar a agir na voz de Deus. Haja, faça, por mais difícil que isso possa parecer. Eu tenho certeza que Ele vai te capacitar e vai derrubar toda oposição. Veja que leitura maravilhosa essa de Esdras 6, 14 a 16. Veja só, depois que aqueles homens usados pelo diabo para atrapalhar a reconstrução do templo, conseguiram fazer com que um Deus, muito depois daquele rei Ciro ter dado a ordem para a reconstrução, eles esperaram e usaram a influência sobre um outro rei, sucessor, para fazer com que a obra parasse. E de fato, o rei até chegou a dizer que parasse. Vocês vão ver mais adiante. Mas Deus falou com os profetas e o povo agiu de acordo com o que Deus falou. E olha aqui o que é que diz a palavra. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar o seu trabalho e foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. O templo foi construído no dia 12 de março, no 6º ano do reinado do rei Dario. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas e pelo restante do povo que regressou do exílio. Um pouco antes desses versículos, só para a gente entender, lá no capítulo 4, mais especificamente os versículos 22 e 23, a Bíblia nos mostra que é a estratégia de Satanás, como eu disse, de atrapalhar a construção do templo, ela chegou a dar certo por um tempo, por um momento. E quando o aval do rei, aqueles homens que foram usados por ele para atrapalhar do retorno, agiram de uma forma muito bruta. A gente viu que eles voltaram, que Deus agiu, mas antes eles sofreram oposição. Eles não se limitaram a parar por conta da oposição. Lá nos versículos 22 e 23 do capítulo 4 diz assim: quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso de força, obrigaram os judeus a parar a construção. Olha, graças a Deus aqui no Brasil não se usa força para parar a obra de Deus. Mas existe em alguns lugares do mundo uma ação muito cruel contra a Igreja de Jesus Cristo. A igreja perseguida é uma realidade nos países, alguns países da África, do Oriente Médio, da Ásia. Mas é incrível que mesmo nesses lugares, sofrendo uma opressão poderosa, a igreja cresce. A igreja vai crescendo, porque Deus está com a igreja. O Senhor da igreja não abandona os seus. Ele não abandonou no passado e não abandona hoje. Com toda certeza. Pois, como nós podemos ver, nós, quando agimos de acordo com a voz de Deus, de acordo com o propósito de Deus, Ele abre toda e qualquer porta, Ele fortalece os fracos, Ele dá entendimento aos tolos, entre tantas outras coisas. E mais uma vez eu te digo, nós voltaremos para aqui, para esse lugar, para esse templo. Nós voltaremos e vai ser uma bênção, eu tenho certeza. Mas eu quero mais uma vez falar de um filme muito interessante, que é Até o Último Homem. É um filme que fala a história da guerra, uma história verdadeira, de um homem que decidiu que não ia deixar ninguém para trás.
nenhum soldado abandonado no meio do caminho. A guerra, como todo mundo sabe, destrói. Como todo mundo sabe, a guerra vai destruindo, destrói tudo, destrói vida, destrói a mente, dilacera um ser humano. Essa pandemia, esse período de quarentena, as oposições do dia a dia, ela vem dilacerando, ela vem maltratando o povo de Deus. Mas nós estamos aqui e nós queremos declarar que nós não vamos deixar ninguém para trás. Você pode ter certeza, esteja como você estiver, você é importante para Deus e importante para a gente. E nós queremos estar com você. Se você precisar, você mande uma mensagem, você entre na rede social daqui da igreja, você peça socorro. Pode ter certeza, você não vai ficar sem o socorro. Nós queremos voltar, nós vamos voltar e nós queremos estar juntos, adorando ao nosso Deus aqui. A presença de cada pessoa é importante para nós, porque cada um foi importante para Deus. E eu quero te convidar, nesse momento, a dar um passo, abrir mão de tudo para voltar para cá. Deixa toda a oposição de lado. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Eu quero te chamar de volta. Na verdade, quem quer te chamar de volta é Deus. Você é importante para Ele. Vamos orar? Vamos orar por isso? Senhor, Deus amado e querido, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que está assistindo essa mensagem. Quero te pedir, Pai, que Teu Espírito Santo esteja falando aos corações de cada um, mostrando, Senhor, o caminho que Tu vai abrir para que o Teu povo volte a um relacionamento íntimo, verdadeiro e sincero contigo. E que aqui nesse lugar, Senhor, nós possamos Te adorar, apesar de todas as dificuldades, porque Tu é maior em nossas vidas. É por isso, Senhor, que eu já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero abençoar você com a bênção pastoral. Eu quero te pedir, Senhor, que a Tua graça esteja sendo derramada sobre medida sobre a vida de cada pessoa, de cada um, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua provisão, sobre a tua saúde, para que você possa sentir, perceber o quão maravilhoso é estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Só Tu és Senhor.
amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado e eu vou construir minha vida em Ti. Não vou e eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Portanto, fique na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus te abençoe.